tarde do que mais tarde, eu consegui trazer essa pessoa maravilhosa pro canal pra finalmente vir conversar comigo. Ela acabou de me dizer que tem 1 ano que a gente marcou pela primeira vez. Essa é a Amanda. Oi. 2 assuntos que eu não tenho propriedade pra falar, mas sempre pedem por aqui. É pra falar de compulsão alimentar e pra falar de bariátrica. E eu sempre achei que a Amanda seria uma ótima pessoa pra vir falar com a gente sobre isso. Então, os próximos vídeos vão ser com essa pessoa maravilhosa aqui que veio conhecer a minha casa. Então, quando você foi diagnosticada com compulsão? Algumas vezes teve a desconfiança da compulsão, mas nunca foi propriamente diagnosticada por ser obesa. Então, isso nunca foi propriamente diagnosticado como um transtorno alimentar, só comia demais. Só mesmo depois da cirurgia bariátrica, que com acompanhamento psicológico, realmente eu tive, no passado, compulsão alimentar. E ninguém nunca viu isso como nada, nunca apareceu. Nunca como um transtorno alimentar, sempre foi você gorda, tá comendo demais. E você também fazia muito exercício físico? Teve uma época, querendo emagrecer, eu comecei a fazer muita academia. Eu ficava às vezes 6 horas na academia, que era um quadro diagnosticado tardiamente de bulimia. Bulimia não é só vomitar, bulimia não é só usar laxante. É métodos compensatórios. Qualquer método compensatório. Inclusive, comer um hambúrguer e ir pra academia e fazer a quantidade de exercícios que você acha que vão eliminar a quantidade de calorias que você ingeriu. E quando você ia pra academia ficar 6 horas, era visto, imagino que como... Eu emagreci muito rápido, eu era aplaudida, reverenciada, é isso mesmo, força de vontade. E claro que isso não durou muito, porque eu tava trocando a compulsão alimentar pela bulimia. Quando eu não conseguia mais ficar o dia inteiro na academia, voltei a trabalhar, nesse período eu não estava trabalhando, voltei a trabalhar, não podia mais ficar na academia o dia inteiro, então a compulsão voltou. E aí eu engordei como jamais antes. E aí você fez a bariátrica. Como é que foi esse pós? Quando eu fiz a bariátrica, ok, porque eu não tinha fome. Você tem que botar despertador pra você lembrar de se alimentar quando passou a dieta líquida, né? Porque você não sente fome nenhuma, é totalmente nulo, então você tem que se obrigar a se alimentar. Então, durante um bom período foi isso, depois você vai se acostumando à alimentação. Uns 2 anos depois eu comecei a ter episódios de compulsão alcoólica. A compulsão não foi embora. Eu não conseguia comer muito, então o que eu vou fazer? Líquido. É o que entra aqui rápido, o que me dá uma sensação muito rápida como comida e me tira dessa sensação de ansiedade ou qualquer coisa que eu esteja tendo. E aí eu esperava ficar sozinha, a família toda sair de casa, planejando, imaginando que aquilo acontecesse, sabendo. Quando eu vi que isso estava virando um comportamento muito característico e estava acontecendo muito, parei de beber, não bebo mais. E agora eu tenho a compulsão totalmente controlada porque eu tô há 3 anos fazendo terapia. Então tá totalmente controlado, eu não tenho mais compulsão, eu tenho comer ansioso, que é totalmente diferente. A gente vai fazer outro vídeo pra falar disso. Que é totalmente diferente. É isso que pode acontecer com a compulsão. Ou você vai comer muito mais depois da cirurgia bariátrica do que deve e sentir dores e passar muito mal, comer o que não deve, ou você vai trocar por outra coisa. No meu caso, eu tive episódios de compulsão alcoólica, que é o que é a compulsão, é episódico, ou você troca por compras, sexo e é compulsão mesmo, são outros tipos de compulsão. Então você fez a cirurgia e uma das coisas que a gente tá conversando pra caramba aqui, que você não sabia que tinham tantas consequências pra cirurgia. Porque assim, vamos lá, isso é uma coisa que fica pública, então é legal falar. A Amanda fez a cirurgia e ela falou que, olha, várias coisas que a gente escuta e que se a gente tirar de contexto, por exemplo, você disse que você não sente nenhuma fome um tempo depois. Alguém vendo esse vídeo desesperado pode falar, isso que eu preciso. Era o que eu achava que eu precisava. Quando eu fiz a cirurgia, que eu fui nas entrevistas, eu fiz todos os exames possíveis de sangue, colesterol, respiração, gordura nos órgãos, eu não tinha nada. Tava tudo certo. Eu era completamente saudável, 100% saudável, só tinha, sei lá, deficiência de vitamina D, que é muito comum em qualquer pessoa no Brasil. Por isso, eu achava que o que eu precisava era não conseguir comer, porque eu tinha compulsão, mas eu não entendia que era compulsão, eu entendia que eu estava
comendo demais. E não que era um problema psicológico, só falta de vergonha na cara. Eu achava que eu precisava de algo que me forçasse a não comer, porque sabendo que se eu comesse demais eu ia morrer, eu conseguiria não comer. Foi o que aconteceu a princípio. No primeiro mês você não tem nem como sentir fome, porque você fica muito debilitada por causa da dieta líquida. Você nem pensa nisso e você tá feliz, porque você realizou uma coisa com sucesso que você desejava muito e você já tá começando a emagrecer muito. Em uma semana a diferença é enorme. Então você tá feliz, você não tem nem por que sentir fome por ansiedade, por exemplo. Mas quando você começa a comer comida de verdade, passou dieta líquida, passou dieta pastosa, e você começa a comer, se exercitar e a sua vida normal, depois que você já não tá mais em casa de repouso, você começa a sentir fome, seu corpo precisa de comida. E você passou por uma privação muito grande durante pelo menos uns 2, 3 meses aí. O problema mesmo não é nem logo esse período, vem tipo 1 ano depois. Quando você já emagreceu e aí você tem o social, você tem vontade de comer um McDonald's ou alguma coisa diferente, que você já pode comer, você já é autorizada a comer. O problema é quando isso vem. Aí é muito difícil, porque a fome não é física. E aí também começa a frustração de você não conseguir comer sempre um pedaço muito pequeno de alguma coisa. Mesmo assim, de vez em quando você queria comer um pedacinho a mais e você não consegue. E aí vem uma frustração muito grande que pode também ocasionar a vontade de você comer mais. O problema mesmo é depois de 1 ano, 2, quando você já passou aquela euforia de eu emagreci, quando você já é aquela nova pessoa e você já se acostumou, as pessoas já se acostumaram, você não é mais uma novidade para as outras pessoas. E aí quando tá tudo normal, aí que começa o problema com a compulsão. Eu já ouvi várias pessoas falando que bebem leite condensado, latas inteiras, porque Isso é real. é o que cabe no estômago, então você não pode comer vários pedaços de bolo, mas você pode comer uma coisa líquida, como você falou, com um pouco álcool, né, assim, que você consegue... Por causa da proibição. Aí começa a pegar essa coisa restritiva. Que é o que a gente fala de dieta. Que a gente fala da dieta. Aí pega a parada do restritivo em si, pega nessa hora. Até então era ótimo, que ótimo, era o que eu queria, era o que eu precisava. Depois, quando você não consegue fazer as coisas, mesmo socialmente, assim, às vezes você nem quer, mas você não poder fazer alguma outra coisa com os seus amigos e tal. Uma das minhas opções foi parar de beber cerveja logo, que era uma coisa que eu adorava fazer antes. A princípio, é muito ruim, porque você se sente meio deslocada. Tem que ter um trabalho psicológico muito grande por causa disso. Então, essa do leite condensado, às vezes parece mito, mas acontece. Eu nunca fiz, mas acontece. Mas tem pessoas próximas a mim que fizeram cirurgia bariátrica e tomaram leite condensado ou outras coisas assim, líquido, porque é fácil de digerir, de engolir, etc. O que é muito perigoso também pra recuperar o peso. E aí a sua autoestima, cara, uma coisa que você fez permanente, sabe? Você mudou seu corpo permanentemente, você não tem como reverter. E aí você volta a engordar. E aí vem outra questão psicológica, eu fiz isso e não deu certo, etc. E tem consequências físicas também, né? Assim, não dá pra dizer que você vive uma vida normal, porque acho que a popularização, assim, né, da cirurgia, tipo, eu conheço pessoas que engordaram pra fazer cirurgia várias. Como se fosse uma cirurgia estética. Exatamente, como se fosse assim, tipo, cara, eu vou operar o nariz. E não é. E não é. E não é. Assim. Você tem consequências menores e pode ter consequências maiores pro resto da sua vida, como a hérnia de Petersen, que é uma coisa que pode acontecer em qualquer momento da sua vida, pro resto da sua vida, depois da cirurgia bariátrica. As pessoas geralmente quando vão fazer não têm essa consciência de que isso pode acontecer. E é um raio, é uma coisa que você, de acordo com o meu cirurgião, você não tem o que fazer para evitar. Só que é uma coisa muito grave, que se não for diagnosticado na hora, levado para cirurgia na hora, a pessoa pode morrer em poucas horas. Então você cria outros medos constantes, né? Assim, outras tensões que você não sabia que... E o problema pior da hérnia de Petersen é que você não tem preparo
para receber pessoas nas emergências. Não tem o preparo de saber que aquilo pode ser uma hérnia de Petersen em alguém que fez uma cirurgia bariátrica para receber e diagnosticar a tempo. Não existe como existe da apendicite, por exemplo, que é muito grave, mas hoje em dia quase não tem risco, porque todo mundo conhece os sintomas, você chega na emergência, apendicite, corre, faz cirurgia. Então, assim, os riscos são muito menores. Com a hernia de Petersen, não, porque ainda falta muito preparo de profissionais da área de saúde para lidar com uma dessas coisas. Uma dessas consequências, né? Que é só uma. E ainda tem a coisa das vitaminas, várias outras. Não é enfatizado o suficiente o quanto você tem que tomar as vitaminas, que se você não tomar as suas vitaminas todos os dias, você pode ter problemas de vista e problemas terríveis por causa da falta de vitaminas. Não é enfatizado o suficiente. As pessoas recorrem à cirurgia bariátrica, acho que como é isso, assim, a pessoa tem várias compulsões e ela não consegue mais dar conta, ela não consegue emagrecer, ela já tentou todas as formas possíveis de emagrecer. Porque não consegue, não tem nada a ver com força de vontade, não consegue. Não consegue emagrecer e ela fala assim, não, eu vou fazer uma bariátrica, achando que vai resolver a compulsão, todos os sentimentos, né, que estão ali e que geram várias coisas. Então, é o que a gente fala, a compulsão alimentar não é só um comportamento alimentar. Ela tem suas causas, ela tem seus motivos, ela tem suas coisas. Não adianta você querer, você vai cortar o estômago e aí você vai, agora eu vou emagrecer, porque não tem jeito. Existe um entendimento hoje do que é a bulimia, do que é a anorexia. Quando a gente fala em compulsão alimentar, não existe o mesmo entendimento, o mesmo acolhimento para a compulsão alimentar, porque é uma coisa de gordo. É uma coisa de gordo. Gordo não, você tá comendo muito porque você tem falta de vergonha na cara. É, e é uma coisa do indivíduo, né, assim, tipo, isso você come, até a gente já entende que, né, anorexia, uma doença mental. Hoje em dia você tem um entendimento de anorexia. Mas tá comendo muito, fecha a boca, cacete, né? Exatamente, como se fosse vontade, você tá comendo porque você quer, e não é assim. E eu queria saber, você teve que fazer 4 sessões com um terapeuta antes de... 2. E o que você achou dessas sessões com esse profissional que deveria ter descoberto se você tinha alguma questão antes da cirurgia? 2 sessões não são suficientes nem para você conhecer alguém que vai ser seu paciente quando você é um terapeuta ou começar a tratar. 2 sessões não são suficientes nem para isso. Então, para diagnosticar se uma pessoa realmente precisa de bariátrica ou não, que vai ficar tudo ok, não, vai dar tudo certo depois. Pode fazer. É muito pouco, eu acho irresponsável. Eu acho que tinha que ser comprovadamente alguém que já tá 2 anos ou mais em terapia semanal, e eu acho que tem que ter um período muito maior de comprovação de que a pessoa tá em terapia, porque era o que eu achava, que a cirurgia bariátrica ia me consertar. Eu não posso comer, então eu não vou comer. E não é isso. Não é isso, porque se você quiser comer o dia inteiro, você vai comer o dia inteiro. Você vai comer um pouquinho a cada 10 minutos, 20 minutos, mas você vai comer o dia inteiro se você quiser. Então assim, você pode mudar só. Você pode dar um shift no comportamento. Mas se você quiser burlar, você vai burlar. Se você quiser ir num rodízio e ficar o dia inteiro comendo num rodízio pra caramba, você vai comer, sabe? Você vai comer de pouquinho em pouquinho, mas você vai acostumar, né, de alguma Então, assim, forma. E o seu estômago pode dilatar, dependendo do tipo de cirurgia que você fez. Então você pode forçar tudo de novo, ou como o caso do leite condensado, ou de compulsões alcoólicas. Era o que eu achava, que aquilo ia me consertar porque era falta de vergonha na cara, porque eu não fazia porque eu não queria. E não era isso, era completamente diferente. Hoje, eu ainda sou uma pessoa muito ansiosa. Então eu como por ansiedade às vezes, eu tenho que comer ansioso, né? Então eu sei a diferença, eu consigo ver muito bem a diferença do que é uma compulsão alimentar. Você tá querendo fazer a bariátrica, o que você diria pra essa pessoa? Se informa sobre as consequências tardias, as coisas que podem acontecer tardiamente. Se informa sobre o quão importante é você tomar vitaminas. Uma coisa que eu sempre digo para as pessoas que me perguntam sobre isso é: você não precisa fazer uma intervenção permanente na sua vida que pode ter consequências que a gente ainda nem sabe, porque é como se a gente ainda fosse grupo de estudos. A gente não sabe ainda, não tem idosos que tenham feito a cirurgia bariátrica, não tem um grupo grande, sabe, de pessoas em idade mais avançada. E como funciona, a gente não sabe. Então, assim, pesquisa mais sobre as consequências
conversa com pessoas que fizeram. Será que essa pessoa tá te dizendo que foi a melhor coisa que ela fez na vida? Ok, mas por quê? Pergunta como estão os exames dela, médicos de sangue. Eu sempre faço essa pergunta para as pessoas que dizem que foi a melhor coisa da vida delas, quando eu digo que se eu soubesse que eu sei hoje, eu não teria feito. Então, muitas delas podem estar ok, mas muitas vão te dizer que, não sei, não tô acompanhando, o que é muito perigoso. Então, você pode fazer uma coisa achando que é pro seu bem, pra sua vida e pra sua saúde, e na verdade ser justamente o contrário, se você não tá acompanhando direitinho. Então, é isso, acho que é pesquisa e informação, sempre. E faça terapia, talvez? Terapia, muita, durante muito tempo, com um profissional que você se sinta à vontade. Não indo só por ir com qualquer pessoa, com alguém que você confie. Mesmo que você tenha que procurar muito, bater muitas portas. Eu vou até, assim, pegar o que você falou ali. Faça bastante tempo de terapia. Se você tá pensando em fazer agora a cirurgia, adia um pouco a cirurgia. Até porque, assim, não é um vídeo pra falar assim, não faça. Não. É um vídeo pra dizer, procure, se informe. Agora, se for fazer, faça de maneira consciente. Faça já tendo lidado com as suas coisas, né, assim. Porque é isso, se você tem compulsão, não vai ser cortar o estômago que vai resolver. Então, que tal resolver isso antes e depois ver como é que você se sente, depois ver como fica a sua vida, né, assim? Exatamente. Realmente consciente, porque eu achava que eu tava consciente. Mas a gente só vê coisa boa. A gente só vê as pessoas, nossa, tô muito bem, minha autoestima tá ótima. E como é que tá a sua saúde, sabe? Você saiu de um quadro estando muito saudável pra tendo que tomar vitamina todo dia, né? Assim, então, pra mim, isso é o mais importante. Se você tá como eu estava, não tem nada, não tem gordura nos órgãos, não tem... Seus exames estão todos ótimos, até seu colesterol tá ótimo. Respiração, todos os Doppler, todos os exames possíveis estava tudo certo. Principalmente se você tem esse quadro e não alguém que tá iminente de ter um problema de saúde e realmente precisa fazer cirurgia, senão pode causar um problema muito maior. Pensa de novo, pesquisa mais, pesquisa as coisas ruins, consequências tardias da bariátrica, que eu não fazia ideia. Se você é mulher, não pode tomar anticoncepcional comprimido depois. E eu não sabia. Atenção nessa informação, preste atenção nessa informação, pelo amor de Deus. Não pode tomar anticoncepcional comprimido depois, porque você não sabe como está absorvendo. Os médicos não sabem como você está absorvendo as coisas, ninguém sabe. Todo mundo fala, sua vida vai ser normal depois, mas já existem estudos que mostram que muita gente cria intolerância à carne vermelha, por exemplo. Saiba dessas coisas, pesquise essas coisas que ninguém vai te dizer, que seu cirurgião não vai te dizer, que já existem esses estudos apontando coisas assim. Eu tive sensibilidade à lactose durante um período, já tá revertendo, mas alguns queijos como gorgonzola e brie eu não posso comer. Sabia que isso poderia acontecer, eu sabia, mas muita gente não sabe. Álcool, o tipo de cirurgia que eu fiz, que foi bypass, Y, você tem mais facilidade de desenvolver cirrose caso você beba. E tantas outras coisas, então assim, se informa. Eu pesquisei taxa de morte na cirurgia, taxa de mortalidade. É baixíssima, mas até um ano depois da cirurgia, os números de suicídio associados com cirurgia bariátrica um ano antes são números relativamente altos. Porque se você acha que a cirurgia bariátrica é seu último recurso e um ano depois você emagreceu, você tá lindo, linda, e todo mundo tá achando maravilhoso, mas a sua vida não mudou porque ela não vai mudar por causa disso, o que você faz se você achou que você já usou o seu último recurso? Eu quase entrei em depressão um ano depois, porque eu percebi a diferença de tratamento, tanto de estranhos na rua, quanto de pessoas no trabalho, por exemplo. Eu era mais ouvida e era nítido que era por isso, por causa da minha aparência. Então, em vez disso, aumentar o meu ego e eu ficar feliz, poxa, que legal, me fez questionar, peraí, se eu só tenho valor porque eu emagreci e eu não tinha valor quando eu tava gorda, então eu não tenho valor nenhum, sabe? Então, que valor é esse? Então, eu fiquei muito mal, assim, eu quase entrei em depressão mesmo, mas eu já tava iniciando terapia. Ainda bem. É uma coisa que pode acontecer também, porque a sua vida não vai mudar por causa da cirurgia bariátrica. Não tem nada a ver com isso. Sua vida mudar ou como você se sente com você mesma. Não vai ser porque você emagreceu que vai mudar. E são outras coisas que vão te fazer mudar isso. Olha, e se você quiser
saber mais sobre isso. Assim, a Amanda tá aí, disposta, né, a conversar. Eu vou botar aqui embaixo os links onde ela vai falar sobre isso, onde você pode encontrar, enfim. E é isso. Eu sou Beatriz Klimek, essa é a Amanda Aragão. Esse canal é parte do trabalho que eu faço lá da página do Facebook, Você Não É o Seu Transtorno Alimentar. Então se inscreve aqui, curte lá. Vai seguir a Amanda nas redes sociais, ver o que ela tá fazendo. E até o próximo vídeo.